Eu me lembro da minha infância como se estivesse vendo um velho filme em preto e branco. Tudo parecia pequeno. O bairro, a casa, até os meus sonhos. Nossa rua era de terra, e quando chovia, a lama grudava nos sapatos, pesando os passos, como se a vida já quisesse avisar que seria difícil. Mas, naquela época, eu não entendia o que dificuldade significava de verdade. Só comecei a aprender o peso das coisas quando meu pai foi embora. Eu tinha 5 anos. Ele saiu de casa como quem vai comprar pão. Nada de brigas, nada de adeus. Ele simplesmente desapareceu. Vai ficar tudo bem, Marina, minha mãe disse, ajoelhada na minha frente com as mãos segurando meu rosto. Eu acreditava nela, porque crianças acreditam em tudo. Só mais tarde percebi que aquele sorriso tremido era apenas uma máscara para esconder o desespero. Minha mãe, Silvia, era uma mulher de coragem infinita, mas isso tinha um custo. Certa vez, eu a ouvi conversando com uma amiga sobre como estava difícil pagar o aluguel. Eu tinha 12 anos e não entendia tudo, mas sabia o suficiente para sentir um nó na garganta. Naquela mesma semana, ela improvisou doces caseiros com bananas que estavam quase estragando. Vamos vender na escola, ela disse. Peguei uma bandeja e lá fui eu, com as mãos suadas e o rosto vermelho de vergonha, tentando convencer meus colegas a comprar. As risadas dos outros me queimavam, mas a sensação de voltar para casa com o dinheiro e ver o sorriso aliviado da minha mãe era maior do que qualquer constrangimento. Naquele dia, percebi que faria qualquer coisa por ela. Não importava o quanto fosse difícil. Eu não suportava vê-la sofrer. O cheiro daqueles doces, uma mistura de açúcar e esperança, ainda me acompanha. Havia noites em que ela pensava que eu estava dormindo, mas eu a ouvia chorar baixinho. Esse som era mais assustador do que qualquer trovão. Ela era meu pilar, mas eu via as rachaduras. Ainda assim, de manhã, ela acordava com um sorriso e dizia: mais um dia. Vamos conseguir. Não era apenas otimismo, era sobrevivência. Nos momentos de calma, ela me contava histórias da infância dela, de como queria ser professora, mas a vida a levou por outros caminhos. Nunca deixe ninguém roubar seus sonhos, Marina, ela dizia. Mas naquela época, eu já sabia que sonhar era um luxo que a gente não podia se dar. O tempo passou, mas a sensação de que algo faltava nunca foi embora. Meu pai nunca voltou, e com isso veio a dúvida. Por que ele nos abandonou? O vazio que ele deixou moldou a forma como eu enxergava o mundo. Eu aprendia, dia após dia, que as pessoas podem desaparecer sem aviso, mas o amor que minha mãe me deu foi a única coisa que nunca vacilou. Quando olho para trás, percebo que a minha infância não foi feita de momentos felizes. Foi feita de lições. E a maior delas foi essa. O amor, mesmo em pequenas doses, é capaz de carregar o peso do mundo. Eu tinha 19 anos quando a vida decidiu apertar ainda mais. Minha mãe, já fragilizada por anos de esforço e batalhas diárias, foi diagnosticada com uma doença grave. O médico recomendou um tratamento caro, e a cada consulta eu via os números subindo como se fossem uma sentença. Foi também nessa época que recebi um aviso de despejo. Era uma sexta-feira, e o papel que eu segurava parecia pesar 1 tonelada. Lembro de olhar para a cozinha vazia e me perguntar: o que eu vou fazer agora? Tentei de tudo. Saí entregando currículos em mercados, lojas de roupa, restaurantes. Trabalhei como garçonete por um tempo, mas o dinheiro mal cobria as contas básicas. A saúde da minha mãe piorava, e eu a via, deitada no sofá, tentando sorrir como se nada estivesse errado. Isso me partia ao meio. Eu precisava de uma solução, e rápido. Numa madrugada, enquanto navegava pela internet, vi um fórum sobre trabalhos online. As histórias eram variadas, mas algumas pessoas falavam sobre ganhar dinheiro com um conteúdo sensual. Meu coração acelerou. Fiquei encarando a tela, lendo e relendo, tentando entender se aquilo era algo que eu poderia fazer. A ideia parecia absurda. Eu, Marina, fazendo algo assim? Mas a cada suspiro que minha mãe dava no quarto ao lado,
O desespero crescia. Na primeira vez que liguei a câmera, minhas mãos tremiam tanto que precisei apertá-las contra o corpo. O quarto estava escuro, exceto por uma pequena luz amarelada do abajur. Meu reflexo na tela parecia uma estranha. Eu queria desistir, mas então pensei: é por ela. E assim comecei. Não foi fácil. Cada mensagem que eu recebia, cada comentário, parecia carregar um julgamento invisível. Mas o dinheiro chegou. E com ele veio o alívio. Minha mãe pôde iniciar o tratamento. Minha melhor amiga, Carol, foi a única pessoa que soube desde o início. Ela era a minha âncora. Você não é menos por isso, ela dizia, sempre que me via mergulhar na culpa. Você está salvando sua mãe, Marina. É isso que importa. Às vezes eu acreditava nela. Outras vezes, eu não conseguia me olhar no espelho. Havia momentos em que a vergonha me consumia, mas eu seguia em frente. Cada centavo que eu ganhava era um tijolo a menos no muro que nos separava de um mínimo de segurança. Mesmo assim, aquela voz na minha cabeça continuava sussurrando: isso vai te machucar mais tarde. Aos poucos, fui me acostumando com a rotina, mas o desconforto nunca desapareceu. Era como caminhar em areia movediça. Sabia que estava me afundando, mas não via outra alternativa. Não importava o quanto eu tentasse justificar, o peso das escolhas continuava me acompanhando. O que me dava força era lembrar do sorriso da minha mãe, agora com mais energia, graças ao tratamento. Você é tão corajosa, ela disse um dia, sem saber o que eu realmente estava fazendo. Meu coração apertou. Eu sabia que não podia continuar assim para sempre, mas naquele momento, minha vida girava em torno de uma única certeza. Eu faria qualquer coisa para salvar a minha mãe. Foi no meio dessa rotina sufocante que uma mensagem diferente apareceu. Eu estava exausta, com os olhos grudados na tela do celular, respondendo mensagens de seguidores como sempre fazia. A maioria era vulgar, cheia de pedidos que só me deixavam mais desconfortável. Mas então, apareceu algo diferente. Oi, Marina. Sei que você deve ouvir isso o tempo todo, mas você tem um sorriso que ilumina qualquer dia ruim. Espero que esteja bem. Só isso. Simples. Sem pedidos, sem segundas intenções aparentes. De início, ignorei. Estava acostumada a mensagens que começavam assim e terminavam com algo nojento. Mas ele insistiu. A próxima mensagem foi: se algum dia quiser rir de verdade, me avisa. Sou ótimo com piadas ruins. Achei engraçado, quase sem querer. Respondi com um: vamos ver se é verdade. E para minha surpresa, ele respondeu com uma piada tão idiota que não consegui conter o riso. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava rindo de verdade. Lucas era diferente. Suas mensagens eram leves, divertidas, sem a pressão que eu sentia com os outros. Ele não falava apenas sobre minha aparência. Perguntava sobre os livros que eu gostava, quais filmes eu assistia e até qual era o meu prato favorito. Eu ainda estava desconfiada, é claro. Na internet, ninguém é exatamente quem parece ser. Mas, de alguma forma, ele parecia genuíno. Depois de algumas semanas, ele começou a enviar presentes. Pequenos, mas significativos. Um livro de poesias. Chegou pelo correio com um bilhete que dizia: para as noites em que o mundo parece pesado demais. Esse gesto me desarmou completamente. Eu me perguntava como alguém que nunca tinha me visto pessoalmente podia parecer tão atencioso. Ainda assim, mantive minhas barreiras. Eu não sabia quem ele realmente era. Pessoas na internet podem ser perigosas, e eu já tinha ouvido histórias demais para baixar a guarda tão rápido. Mas, com o passar dos dias, comecei a perceber que esperar suas mensagens era a melhor parte da minha rotina. Ele me fazia rir, me fazia esquecer, ainda que por alguns minutos, o peso de tudo que eu carregava. Havia algo nele que parecia verdadeiro, mas eu também sabia que precisava ser cuidadosa. Mesmo assim, era impossível não me sentir diferente quando falava com ele. Lucas tinha algo que eu não via há muito tempo.
Ele parecia se importar comigo, com quem eu realmente era, não apenas com o que eu mostrava. Nos dias mais difíceis, eu lia e relia as mensagens dele. Eram como pequenas faíscas de luz em uma vida que parecia cada vez mais escura. Eu não sabia o que esperar de Lucas, mas naquele momento, ele era um sopro de esperança em meio ao caos. Era uma manhã comum, ou pelo menos eu achava que seria. Minha mãe estava na sala, deitada no sofá, como fazia quase todos os dias. A doença tinha tirado dela o brilho nos olhos e a energia que sempre admirei. Estava mais pálida do que o normal, e eu sabia que algo não estava certo. Quando fui perguntar como ela se sentia, ela tentou sorrir, mas suas palavras saíram fracas, quase um sussurro. Estou bem, filha. Só cansada. No fundo, eu sabia que não era só isso. Mais tarde, naquele mesmo dia, ela desmaiou. Meu coração quase parou quando a vi no chão da sala. Liguei para o hospital às pressas e fui com ela na ambulância, segurando sua mão o tempo todo. O cheiro de desinfetante e a frieza das luzes do hospital tornavam tudo ainda mais assustador. A única coisa que eu conseguia pensar era: por favor, não me deixe. Os médicos foram diretos. Ela precisava de uma cirurgia urgente, e o custo era exorbitante. O pouco que eu tinha conseguido juntar com os vídeos não chegava nem perto do necessário. Senti como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Não era só o medo de perdê-la, mas também o desespero de não saber como ajudá-la. Eu saí da sala, encostei na parede do corredor e chorei como não fazia há anos. Lucas me enviou uma mensagem naquela noite. Era simples. Algo como... Foi o seu dia? Por algum motivo abri meu coração. Contei sobre a piora da minha mãe, sobre o medo, sobre tudo. Não sei por que confiei nele. Mas era como se ele fosse o único que pudesse ouvir naquele momento. Ele respondeu rapidamente. Quero ajudar. Podemos conversar? Talvez possamos encontrar uma solução juntos. Fiquei em silêncio por um tempo. A proposta parecia tentadora, mas minha mente estava cheia de dúvidas. Quem era ele? Por que queria ajudar tanto? Não seria perigoso? Mas quando olhei para minha mãe no quarto, respirando com dificuldade, percebi que não tinha escolha. Eu precisava tentar. Aceitei o convite para nos encontrarmos. Lucas sugeriu um café no centro da cidade, um lugar público que me deu um pouco mais de segurança. Ainda assim, eu estava inquieta. E se fosse tudo uma armadilha? Mas naquele momento, o desespero falava mais alto do que qualquer receio. Eu sabia que estava prestes a dar um salto no escuro, mas, por ela, eu enfrentaria qualquer coisa. Eu cheguei ao café com o coração disparado, como se pudesse escapar do meu peito a qualquer momento. Era um lugar pequeno, mas aconchegante, com mesas de madeira rústica e o cheiro de café fresco misturado ao aroma doce de bolos. O ambiente deveria me acalmar, mas minha ansiedade era maior. Estava nervosa, pensando em todas as possibilidades. E se Lucas fosse diferente do que parecia? E se ele fosse alguém perigoso? Tudo era um grande ponto de interrogação. Ele estava sentado em uma mesa no canto, olhando para o celular, mas levantou assim que me viu. Lucas era... diferente. Alto, bem vestido, mas de uma maneira discreta. Tinha um sorriso que por um momento fez meu coração desacelerar. Oi, Marina, ele disse, puxando a cadeira para mim. Foi um gesto simples, mas tão raro em minha vida que me pegou de surpresa. No começo, eu quase não conseguia falar. Ele percebeu e começou a conversar sobre coisas leves. O clima, o café, até uma história engraçada sobre uma viagem que tinha feito. Aos poucos, me senti mais à vontade. Lucas era atencioso e, quando falava, olhava nos meus olhos como se eu fosse a única pessoa no mundo naquele momento. Não era algo que eu estava acostumada, e isso me desconcertava. Depois de algum tempo, ele mudou o tom. Você me contou sobre sua mãe, ele disse com a voz mais séria. Quero ajudar. Não espero nada em troca. Apenas me deixe fazer.
Isso! Suas palavras me pegaram de surpresa. Eu não sabia como reagir. Por que alguém como ele, que mal me conhecia, queria me ajudar? Perguntei isso diretamente. Ele sorriu, mas foi honesto. Eu sei como é se sentir sozinho. Talvez isso seja mais para mim do que para você. Quando ele colocou um envelope sobre a mesa, meu primeiro instinto foi recusar. É demais, eu disse, empurrando o envelope de volta. Mas ele insistiu, dizendo que não era uma dívida, que eu não devia nada a ele. Só aceite, por favor. Havia algo na sua voz que era quase um pedido, algo que eu não consegui ignorar. O encontro terminou com uma mistura de alívio e confusão. Lucas era real. Ele era gentil e, acima de tudo, parecia sincero. Quando saí do café, com o envelope ainda fechado em minha bolsa, minha cabeça girava. Eu sabia que, de alguma forma, esse momento mudaria minha vida. Só não sabia como. Depois daquele encontro, Lucas e eu começamos a conversar com mais frequência. Ele me enviava mensagens todos os dias, perguntando sobre minha mãe, minha rotina, ou até algo simples, como se eu já tinha assistido o último episódio de uma série popular. Eram conversas que, de alguma forma, me faziam sentir normal outra vez, como se por alguns momentos eu não estivesse carregando o peso do mundo. Mas eu sabia que ele estava escondendo algo. Lucas era atencioso, generoso até demais, e isso me deixava intrigada. Em uma das nossas conversas, ele me convidou para um passeio em um parque. Era uma manhã ensolarada, e o ar fresco me fez perceber o quanto eu tinha me afastado de momentos simples como aquele. Estávamos sentados em um banco de madeira quando ele começou a falar sobre sua vida. Minha infância foi complicada. Ele começou olhando para o chão. Meus pais sempre me cobraram muito. Eu era o garoto que tinha que tirar as melhores notas, ser o mais educado, o mais impecável. Mas nunca fui suficiente. Ele respirou fundo antes de continuar. Eles nunca disseram que estavam orgulhosos de mim. Eu cresci tentando agradar, mas no fundo, sentia que nunca era amado de verdade. Pela primeira vez, vi uma vulnerabilidade em Lucas que me fez entender por que ele era tão fechado. Ele não estava tentando me impressionar. Ele estava me mostrando um pedaço de si que provavelmente poucas pessoas tinham visto. A conversa me fez pensar no meu próprio passado, no vazio que meu pai deixou. Contei a Lucas sobre como isso moldou a maneira como eu via o mundo e como, de certa forma, me levou até onde eu estava. Eu não tenho orgulho do que faço, confessei com a voz baixa, mas não tinha outra escolha. Ele me olhou, com aqueles olhos verdes cheios de compreensão. Você fez o que precisava. Isso é coragem, não vergonha. Antes de irmos embora, Lucas me entregou um pequeno embrulho. Dentro, havia um colar com um pingente em forma de estrela. Você merece brilhar, ele disse, com um sorriso leve. Aquele presente parecia mais do que um simples gesto. Era como se ele estivesse dizendo que via algo em mim que eu mesma não conseguia enxergar. Naquela noite, deitada na cama, olhei para o colar e senti algo diferente. Pela primeira vez em muito tempo, comecei a acreditar que, talvez, eu pudesse ter algo mais. Algo além da culpa, além do medo. Lucas estava me mostrando que havia um lado da vida que eu tinha esquecido. Depois daquela conversa no parque, minha relação com Lucas tomou um novo rumo. Ele começou a fazer parte do meu dia de um jeito que ninguém tinha feito antes. Nossas mensagens ficaram mais frequentes e as ligações mais longas. Ele era a primeira pessoa para quem eu queria contar qualquer coisa, mesmo as mais simples, como o que minha mãe tinha comido no café da manhã ou o que eu estava lendo. Lucas ouvia tudo com um interesse genuíno que eu não sabia que ainda existia no mundo. Ele também começou a me encorajar de maneiras que eu não esperava. Você já pensou em estudar algo que sempre quis aprender? Ele perguntou uma noite, enquanto falávamos sobre sonhos que eu achava que nunca realizaria. Eu não sei, respondi, meio sem graça. Não acho que tenho tempo ou cabeça para isso agora. Mas Lucas não desistiu.
Ele me mandou links de cursos online e me disse que pagaria por qualquer um que eu quisesse fazer. Só quero que você tenha opções, Marina, ele disse. Foi nesse período que começamos a nos encontrar com mais frequência. Um dia, ele me levou a uma livraria antiga no centro da cidade. O cheiro de livros antigos e o som suave de páginas sendo viradas me fizeram sentir que estava em outro mundo. Ele escolheu um romance para mim, dizendo que o protagonista o fazia lembrar de mim. Alguém que carregava o peso do mundo, mas que encontrava força em pequenos momentos de felicidade. Aquela descrição me fez engolir em seco. Eu também comecei a notar mudanças nele. Lucas era reservado, mas aos poucos começou a se abrir. Em uma tarde chuvosa, enquanto tomávamos chá na minha casa, ele me contou sobre como tinha começado a sua empresa. Foi uma forma de me sentir no controle, sabe? De provar que eu podia ser algo além do que meus pais esperavam. Eu podia ver a determinação em seus olhos, mas também percebia a dor que ainda o acompanhava. Os momentos mais simples com Lucas eram os mais especiais. Sentar no sofá e ouvir música juntos, passear pelo parque sem pressa ou simplesmente conversar sobre qualquer coisa. Ele fazia com que eu me sentisse viva de uma maneira que há muito tempo eu não sentia. Houve um dia em que ele apareceu de surpresa com flores para minha mãe. Silvia ficou emocionada e eu percebi que pela primeira vez ela também parecia confiar nele. Ele é um bom homem, ela disse mais tarde, com um sorriso cansado, mas sincero. E naquele momento, percebi que eu também acreditava nisso. Nosso relacionamento estava crescendo, mas, ao mesmo tempo, eu sabia que a vida não era tão simples. Ainda havia muitas incertezas, muitos fantasmas do passado que nos acompanhavam. Mas, naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, eu me permiti acreditar que algo bom estava nascendo entre nós. Eu sabia que não seria fácil. Por mais que Lucas fosse tudo o que eu nunca soube que precisava, o mundo ao nosso redor parecia determinado a nos lembrar de quem éramos e de onde. Vemos. Começou com os vizinhos. O tipo de gente que não perde a oportunidade de fofocar. As olhadas rápidas quando eu passava pelo corredor do prédio, os cochichos que se tornavam risadas abafadas quando minha porta se fechava. Acha que pode enganar alguém como ele? Todos sabemos quem você é. Ouvi uma vez no mercado, enquanto esperava na fila. As palavras ficaram comigo como uma mancha que não podia ser apagada. Lucas também tinha os seus próprios conflitos. Ele havia me contado sobre o relacionamento complicado com os pais, mas eu não estava preparada para ver isso de perto. Em um jantar que ele me convidou a ir, um evento pequeno com sua família e colegas de trabalho, senti na pele o julgamento deles. A mãe dele me olhou da cabeça aos pés antes de me cumprimentar, como se estivesse decidindo o que pensar. Durante o jantar, um colega de Lucas fez uma piada sobre mulheres que sabem muito bem usar a internet para escalar na vida. Eu sabia que era sobre mim, e Lucas também. Por um momento achei que ele fosse ignorar, mas ele não fez isso. Essa piada foi desnecessária, ele disse firme, mas educado. O silêncio na mesa foi cortante, mas eu me senti protegida. Lucas segurou minha mão por baixo da mesa, e aquilo me deu forças para continuar ali. Ainda assim, os julgamentos não vinham apenas de fora. Eles vinham de mim mesma. Por mais que Lucas demonstrasse todos os dias que acreditava em mim, eu ainda me perguntava: eu sou o suficiente para ele? E se um dia ele perceber que merece alguém melhor? As dúvidas cresciam como sombras, tornando difícil enxergar o que era real. Foi Carol quem me deu o puxão de orelha que eu precisava. Depois de ouvir todas as minhas inseguranças, ela cruzou os braços e disse: Marina, você precisa parar de se sabotar. Olha para tudo que você já fez, tudo o que passou. Lucas vê isso. Ele escolheu estar com você por quem você é, não pelo que as outras pessoas pensam. As palavras dela me fizeram refletir. Eu estava deixando os fantasmas do meu passado ditarem o meu presente. Lucas nunca me julgou, então por que eu continuava me julgando?
decidi que era hora de mudar isso. O amor que ele demonstrava por mim não merecia ser manchado pelas minhas inseguranças, mas sabia que ainda havia um longo caminho pela frente. O mundo ao nosso redor não mudaria de um dia para o outro. Haveria mais julgamentos, mais desafios. Mas ao olhar para Lucas, percebi que enquanto estivéssemos juntos, poderíamos enfrentar qualquer coisa. As coisas pareciam mais estáveis entre mim e Lucas, mas a realidade tinha o hábito de testar a nossa força. Um dia, durante uma consulta de rotina, os médicos deram uma notícia que me paralisou. Minha mãe precisava de uma cirurgia de emergência. Não era algo opcional, era uma questão de vida ou morte. O problema? O custo era exorbitante, e tudo o que eu tinha conseguido economizar não chegava nem perto. Eu me senti derrotada. Por mais que Lucas estivesse ao meu lado, esse era um peso que eu não queria colocar em seus ombros. Contei a ele sobre a situação, mas tentei deixá-lo fora disso. Eu vou dar um jeito, disse, tentando soar confiante. Ele não acreditou, nem por um segundo. Marina, você não precisa carregar isso sozinha, ele disse pegando minha mão. Na manhã seguinte, enquanto eu fazia ligações desesperadas para tentar conseguir um empréstimo, recebi uma mensagem dele. Resolvi. A cirurgia. Está tudo certo. Meu coração parou. Liguei para ele imediatamente, repetindo que não era justo ele fazer algo tão grande por mim. Ele, como sempre, respondeu com simplicidade. Sua mãe é importante para você, e você é importante para mim. Eu faria isso 1000 vezes. Mas não foi só isso. Lucas não parou na ajuda financeira. No dia da cirurgia, ele esteve no hospital, desde cedo ao meu lado, segurando minha mão enquanto esperávamos as notícias. Quando o médico finalmente saiu da sala de operação e disse que tudo tinha corrido bem, me virei para Lucas e chorei. Eu não sei como agradecer, sussurrei. Ele apenas sorriu e disse, não precisa. Enquanto minha mãe se recuperava, algo mudou em mim. Pela primeira vez, decidi que era hora de retribuir, não só a Lucas, mas também a mim mesma. Lembrei das conversas que tivemos, dos cursos que ele sugeriu. Uma noite, sentei com um computador emprestado e comecei a pesquisar opções de estudo. Não era apenas sobre construir uma nova carreira, era sobre provar a mim mesma que eu podia começar de novo. Quando contei a Lucas que estava me inscrevendo em um curso técnico, ele ficou radiante. Sabia que você conseguiria, ele disse, com um orgulho que me fez acreditar ainda mais em mim mesma. Esse gesto, tanto o dele quanto o meu, era a prova de que estávamos dispostos a lutar por algo maior, por nós. Olhando para ele naquele momento, percebi que Lucas tinha feito mais do que salvar minha mãe. Ele tinha me dado a coragem de salvar a mim mesma. A recuperação da minha mãe foi lenta, mas cheia de pequenos milagres. Cada sorriso dela, cada passo que conseguia dar sozinha, era um presente. Eu passei a acompanhá-la em consultas e exercícios, mas agora com uma sensação de alívio que não sentia há muito tempo. O pior havia passado, e pela primeira vez, eu podia enxergar um futuro sem tanto peso. Certa noite, enquanto estávamos sentados na varanda da minha nova casa, um pequeno apartamento que consegui alugar com a ajuda dele e do meu novo trabalho, ele olhou para mim com aquele sorriso que parecia sempre saber mais do que dizia. Você está bem, Marina? Ele perguntou. Era uma pergunta simples, mas com tanto significado. Sim, eu respondi. Pela primeira vez em anos eu realmente estava. Meu curso técnico estava indo bem. Eu me sentia mais confiante, mais dona de mim. E Lucas? Ele continuava sendo meu porto seguro, mas também meu maior incentivador. Ele sempre dizia que eu não precisava dele, mas a verdade é que ele tinha me mostrado que eu podia mais do que imaginava. Ele tinha sido o primeiro a acreditar em mim. Em um final de semana, organizamos um almoço para minha mãe, Carol, e até alguns amigos de Lucas. Era simples, mas cheio de vida. Ver minha mãe e Lucas conversando como se fossem velhos amigos
Era algo que eu nunca pensei que aconteceria. Ele é especial. Ela me disse quando estávamos sozinhas na cozinha. Eu sabia disso, mas ouvir de alguém tão importante para mim fez tudo parecer ainda mais real. Enquanto o sol se punha naquele dia, Lucas me levou até a varanda. Ele segurou minhas mãos, olhou nos meus olhos e disse: "Você é a pessoa mais incrível que já conheci, Marina. E não importa o que aconteça, quero estar ao seu lado." Eu não tinha palavras. Apenas o abracei, sentindo que finalmente tudo estava no lugar. Olhando para o horizonte, percebi que a vida nunca seria perfeita. Ainda havia desafios pela frente, mas agora eu não tinha mais medo. Eu sabia que, com ele ao meu lado, poderíamos enfrentar qualquer coisa. E enquanto o vento soprava suavemente, lembrei-me das palavras da minha mãe. O amor é a força que move o mundo. Ela estava certa. E assim, terminamos a noite de mãos dadas, olhando para as estrelas. Eu sabia que o futuro era incerto, mas pela primeira vez ele parecia brilhante. E lembre-se, o amor nunca fica longe. Ele sempre encontra o caminho de volta.